Fala, rapaziada do Legal Gasolina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Ender Cisa com vocês. Meus amigos, mais dois nomes revelados estão fechados com o clube do Remo, tá? E serão anunciados nos próximos dias. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Vamos falar sobre esse time do Remo, né? Que já tá começando a ganhar uma certa cara, o pedido do Osório também. E vamos falar um pouquinho sobre o que esperar nos próximos dias do Leão Azul, tá bom? Esse vídeo, galera, tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. O telefone da Santa Fé está aí na tela para você. É só você entrar em contato, dizer que é inscrito aqui no canal para você ganhar o seu desconto aí na Santa Fé, tá? Entre em contato, galera da Santa Fé, o telefone está aí na tela para você. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Só lembrando vocês, meus amigos, que esse vídeo aqui, se você puder se inscrever nele, se inscreva aí, aperta no botão aqui de se inscrever, você que não é inscrito. Você que já é inscrito, deixa o seu like, hype o vídeo, compartilha ele aí com mais remistas e também deixa o seu comentário, que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho aqui no nosso canal, tá bom? Compartilha nossos vídeos, valorize aí a mídia alternativa do Clube do Remo. Vamos lá, bora falar aqui um pouco sobre Carlinhos, né? Que está fechado com o Clube do Remo, deve ser anunciado nos próximos dias. E outras contratações também que virão nos próximos dias. Porque a informação que eu tenho é que 7 a 8 jogadores estão fechados com o Clube do Remo e que serão anunciados ali ao término de seus contratos, que terminam aí no final do ano. Por exemplo, o Pikachu, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele. O contrato dele com Fortaleza termina no dia 31 de dezembro. Então até lá o Clube do Remo não pode anunciar o jogador por uma questão burocrática mesmo, tá? Mas outros jogadores também serão anunciados aí. Nós temos um grande problema nisso tudo. O Remo enfrenta dificuldades nas contratações, isso todo mundo já sabe. Isso aí é só você observar o mercado da bola do Clube do Remo, as dificuldades. A principal dela, logística. Pelo menos é o que a mídia tradicional fala. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, cara. Tem uma porrada de jogador que adoraria enfrentar esses problemas logísticos com o Clube do Remo. Que adoraria jogar no Clube do Remo. Só que o Remo quer ir muito em cima do óbvio, né? Por exemplo, o Remo tentou nos últimos dias 3 jogadores que todo mundo sabe que dificilmente vestiriam a camisa do Remo. O Remo tentou o Michael, o Remo tentou o Rony e o Remo tentou o Gabigol. Todos esses 3 jogadores foram procurados pelo Remo. O Remo não chegou a fazer uma proposta para nenhum dos 3, porque quando foram procurados, o Remo viu que não tinha nem como fazer uma proposta. E aí as negociações se encerraram por ali mesmo. Então, o Remo vai ter essa dificuldade se for atrás do óbvio. O que o Remo precisa fazer? E eu acredito que o Marcos Braz está fazendo isso, ou pelo menos está buscando fazer isso. Um mercado alternativo. Um mercado em que o clube, o torcedor não vai olhar para aquele time e pense, pô, a gente não vai brigar por Libertadores com esse time. Mas pelo menos a gente briga para se manter. E é isso que o Remo tem que fazer. Se o Remo não fizer algo diferente, como por exemplo fez com o Osório, for mais do mesmo, o Remo será rebaixado no final da temporada. A tendência é que isso aconteça. Se o Remo for mais do mesmo, se o Remo fizer o que tem que ser feito diferente, de maneira diferente, a chance do Remo permanecer, ela existe. A chance do Remo fazer uma boa campanha e quem sabe se classificar para uma Sul-Americana, ela existe. O Remo não pode ser mais do mesmo. Principalmente na condição que ele está. Porque se o Remo for rebaixado no final da temporada, o Marcos Braz com certeza virá a público, vai gravar um vídeo e vai dizer, olha, há 2 anos atrás estávamos na Série C, conseguimos algo inédito com o clube, subir para a Série A. É muito difícil ficar na Série A, blá, 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 aquilo que você já ouviu aí, né? Recentemente, inclusive, quando ele deu uma entrevista ali perto do Natal, a gente viu que ele praticamente falou isso, né? Olha, 2 anos atrás, 14 meses, nós estávamos na Série C, hoje estamos na Série A. O Clube do Remo não disputava uma Série B com protagonismo há 18 anos. Não, né? Aquele papo assim que eu acho que é mais para justificar o não convencimento de algumas ações do que propriamente você tentar justificar ou tentar achar algo diferente. Acredito eu que o Marcos Braz está buscando esse mercado alternativo. E a gente, infelizmente, não pode fazer muita coisa porque o Remo volta para a Série A depois de 31 anos.
E a gente precisa ter a sensibilidade também de reconhecer isso. Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas eu espero que a diretoria esteja montando um time que vai dar pelo menos ali o gás, o sangue, para que o clube pelo menos permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Nos próximos dias, o Clube do Remo deve anunciar aí suas contratações de nível de Série A, pelo menos é aquilo que a gente espera nesses próximos dias. Até lá, né, o Clube do Remo ali vai estar ajustando e fechando com alguns jogadores. O primeiro deles, né, que está sendo analisado pela diretoria, e eu espero sinceramente que essa análise passe ali por uma nega bem grande, é o Thalisson, zagueiro ali de base do Coritiba. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei do Eduardo Melo, quando o Eduardo Melo foi anunciado pelo Remo. Vocês lembram que o Remo ele contratou ali comprando o Eduardo Melo em definitivo do Criciúma, que não fez o mínimo de esforço para manter o jogador. Eu disse aqui neste canal, quando o Remo anunciou o Eduardo Melo, eu falei, pô cara, eu não tenho muita esperança no Eduardo Melo e o motivo é óbvio. É óbvio. Se ele fosse um jogador bom e que a diretoria acreditasse, ele não teria sido vendido pelo Criciúma da maneira que foi vendido. O Criciúma teria mantido ele para a Série B. Afinal, o Criciúma está no mesmo nível que o Remo. O Criciúma não está na Série A, o Criciúma está na Série B. Com um ataque com o Nicolas lá. Com certeza ele disputaria a vaga com o Nicolas. Se ele não consegue disputar uma vaga com o Nicolas, então fica complicado a gente acreditar que o Eduardo Melo vai ser diferente do mais do mesmo. E não foi, né? Não foi. Eduardo Melo causou uma impressão ali que eu acho que todo mundo já esperava, né? Ele não fosse jogar com a camisa do Remo. Ninguém secou o Eduardo Melo. A gente só teve a confirmação daquilo que a gente imaginava. O Thalisson caminha no mesmo caminho do Eduardo Melo. O Thalisson é um jogador que a imprensa do Pará pintou como um grande zagueiro. E se você analisar o elenco do rival, o elenco da Mucura na Série B, é um elenco horroroso, horrível, aonde se o Thalisson é o melhor zagueiro, você tem que começar a ficar preocupado. Para uma Série B, eu até aceitaria. Para uma Série B. Para a Série A, eu acho que o nível tem que ser maior. Eu acho que o nível tem que ser melhor. Se ele fosse tão bom, ele voltaria para o Coritiba. E o Coritiba utilizaria ele na Série A. Mas o Coritiba não quer. E aí o Remo vai querer apostar num jogador que foi um grande zagueiro, numa zaga que quase não tinha opção? Eu não acho esse Thalisson bom, tá? Acompanhei alguns jogos dele no rival, paçoqueiro, tá? Lento, principalmente isso. Para a idade dele, ele é jovem ainda, um jogador lento. Então espero que a diretoria do Remo passe longe dessa contratação. Um zagueiro já fechado com o clube do Remo, Marlon. A gente trouxe aqui nos últimos dias essa contratação, o Remo estava ajustando ali a melhor condição e o clube do Remo fechou com o zagueiro ex-Ceará. Acho uma boa contratação, tá, gente? Acho uma boa contratação para a Série A do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Marlon. Tem 32 anos, se eu não estou enganado, né? E é um zagueiro ali experiente, já com uma bagagem muito grande na Série A. Acho que vai nos ajudar bastante aí nesse elenco para a Série A. Eu falei do Carlinhos, do Marlon, e agora eu vou falar dele. Iago Pikachu. Segundo informação de vários veículos de imprensa, Pikachu recebeu uma proposta oficial do Clube do Remo. Até então era só sondagem. Até então o Clube do Remo não tinha feito uma proposta oficial para o Pikachu. E o Remo fez. E segundo o que eu pude apurar de informação, ele foi aprovado pelo Juan Carlos Osório, que quer um jogador com as características do Pikachu. Um jogador que pode atuar como lateral e como ala. Principalmente como ala. Porque o Juan Carlos Osório estuda também jogar com 3 zagueiros no Clube do Remo. Por isso o Marlon foi contratado, por isso o Klaus ficou e por isso o Remo vai buscar um zagueiro mais jovem no mercado. Que é justamente para ter ali essa, eu diria, né, essa mesclagem de jogadores ali na questão de idade. Você tem o Marlon, que é um cara que pode atuar no lado direito. Você tem o Klaus, que pode atuar centralizado, como ele atua muito bem. Na minha opinião, naquele esquema do Santana lá, quando ele tinha 3 zagueiros, quando o Klaus entrou naquela zaga, a zaga melhorou muito do Remo, muito, ele se comportou muito bem no esquema com 3 zagueiros. E aí, esse pedido do Osório na questão do Pikachu, né, para jogar justamente
nessa função aí com 3 zagueiros. Bom, o que eu acho sobre essa contratação? Se a gente for analisar Carlinhos, Aleph Manga, Marlon, o próprio Zé Ricardo, né? São jogadores aí que já estão fechados com o clube do Remo. Pikachu tá quase fechado já, tá? Eu diria ali que 95% ele já deu ok. O clube do Remo vai iniciar as tratativas. O contrato dele termina com Fortaleza lá no dia 31. Provavelmente ele vai ser anunciado aí como jogador do clube do Remo. Se você for analisar essas 4 contratações, a contratação do Pikachu ela não é ruim. Ela não é ruim. Mesmo que ele tenha ali uma certa identificação com um rival, né? Mas identificação, idolatria, não paga conta, pô. Não paga boleto. Não paga boleto. O que ele fez lá vai ficar lá na história do clube. E o que ele deixou também, né? 40 milhões de dívidas para eles. Agora, o Pikachu é um jogador profissional. Tá com seus 33 anos, ele sabe que se ele não fechar com o Remo, dificilmente ele vai jogar em um outro clube na Série A. Dificilmente. Ou ele vai para o mercado da Série B, ou ele vai para aqueles mercados lá da Europa, da Ásia, mais barato, para receber mais barato. Se o Pikachu for um cara minimamente inteligente, ele vai aceitar essa proposta do Remo, que é muito boa. É uma proposta boa, o treinador deu o aval, praticamente pediu a contratação dele. Então é um jogador que vai chegar no clube do Remo com status de titular. Além disso, o Pikachu ele tem chance de ser ídolo também com a camisa do Remo. Ídolo não, ídolo eu acho que eu exagerei muito. Mas ser um jogador bem visto com a camisa do Remo. Até porque temos exemplos aí de jogadores que foram bem tanto no rival quanto no Remo. O Edil Bradock, por exemplo, é bem visto lá no rival e bem visto no Remo. Nós temos outros também, Velber jogou nos 2, né? Acho que, se não me engano, o Jean também jogou nos 2. Se eu não estou enganado, Fábio Oliveira jogou nos 2. E nem por isso o Fábio Oliveira deixou de ser ídolo no Remo. Nem por isso. Ou alguém aqui ignora o Fábio Oliveira no Remo. Então esse papo de idolatria aí, de choro, é mais porque os mucurentos não querem aceitar que o melhor jogador deles nos últimos 20 anos, últimos 15 anos, vai vestir a camisa do Remo. E o Pikachu deve ser jogador do clube do Remo, para desespero aí de Baraca, de Boca Molhada, de G. Beckman, esses caras aí que são apaixonados por cuecas ao invés da instituição, né? Não passa esse tipo de vergonha porque eu não sou apaixonado por cueca. Eu gosto do Remo, eu sou apaixonado pelo Remo. Pronto. Ponto. Tá? Para mim o jogador tá aqui, jogando bem, eu vou lá, elogio, não tenho problema nenhum com elogios. Não tá no Remo, eu nem aqui falo mais. É o ponto. Ponto final. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião sobre tudo isso, tá? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.